Povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais uma aula de instalações elétricas do canal TrickDraw e nós vamos falar sobre os barramentos tipo pente. Essa maneira aqui diferente de ligarmos aí, uma das possibilidades de ligarmos aí um quadro de distribuição. Então se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal TrickDraw, o seu canal de eletroeletrônica. Então, povo, basicamente nós temos aqui o barramento monofásico, bifásico e o barramento trifásico. Então, vamos entender um pouquinho cada um deles e comentar aqui onde é utilizado, o que é possível e o que não é possível fazer. Bom, o primeiro deles é o barramento monofásico. Então ele basicamente tem essa parte plástica aqui de proteção, tá? Isolação, e esse cara aqui, o monofásico, ele possui apenas um barramento de cobre, ou seja, uma vez que você alimenta um desses terminais, você está alimentando todos eles com a mesma fase. Ele é muito utilizado quando você tem aí um quadro monofásico, ou seja, apenas fase e neutro, e também ele pode ser utilizado para ligação do DPS, então ele pode ser inserido na parte inferior, tá? Então você tem lá 3 ou 4 DPS, então você pode serrar aqui o barramento e depois você pega, interliga na parte de baixo e leva até o aterramento através aí talvez de um conector genérico, que a gente fala sobre isso melhor na próxima aula. Então eu tenho dois modelos aqui, ou melhor, dois disjuntores monofásicos. Posso vir aqui, colocar eles aqui, tá? Parafusar. E agora o que acontece? Se eu estou pensando num quadro monofásico, esse primeiro disjuntor ele poderia ser tranquilamente um disjuntor geral, pensando no monofásico. E eu não vou me atentar ou detalhar a questão de curva e corrente nominal. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um card aqui no canto superior à direita que fala sobre isso, as curvas, os disjuntores e tudo mais, tá? Mas se eu alimentar por baixo, colocar uma fase aqui na parte inferior desse disjuntor, ele se torna o disjuntor geral que irá seccionar a alimentação de todos os demais disjuntores que possam ser inseridos aqui à direita no barramento, tá? Uma vez que ele acaba sendo responsável por alimentar todos eles. E os demais disjuntores acabam se tornando o disjuntor aí para cada circuito. Tá. Outro ponto interessante também, mas isso é válido para qualquer barramento, é caso você acabe utilizando uma certa quantidade e fique terminais à mostra, nós temos esse dispositivo aqui, que é o isolador. Então, se você der uma olhada sobre a questão de espaços reservas e um quadro de distribuição, que isso é citado pela NBR 5410, você precisa ter lá uma certa quantidade de espaços reservas. E no caso do barramento pente não é diferente. Contudo, você não pode deixar esses terminais à mostra, né? Essa parte viva, energizada, de fácil contato. Então nós temos esse dispositivo aqui, que é um isolador. Então você só vai encaixar ele aqui, um em cada dente, né, em cada parte aqui do pente, e pronto, ele está totalmente isolado e os demais ficariam aqui como disjuntores, ok? Vamos agora dar uma olhada no nosso barramento bipolar. Então aqui no barramento bipolar nós temos essa marca aqui da Stack e aqui também nós temos agora dois barramentos de cobre. Então vocês puderem observar, nós temos aqui duas ranhuras, dois canais, onde cada canal acomoda um barramento. E o barramento de cima, né, perceba que esse terminal ele é um pouco torto para ficar alinhado com o barramento de baixo. E apesar de estarem muito próximos um barramento do outro, ele é muito seguro, tá? Existe uma boa isolação entre os barramentos, então impossibilita aí que ocorra um curto-circuito, a menos que você ligue errado, tá? Que eu acredito que não seja o caso, tá? Mas não existe a possibilidade de ocorrer aí um curto-circuito por conta disso, tá? E a mesma coisa, ele possui aqui você consegue ajustar um pouco a distância entre os pontos, tá? Entre os terminais, mas a distância entre eles vai acabar sendo a mesma, uma vez que a distância entre um polo e o outro não acaba mudando, né? Entre um disjuntor e outro, seja ele monopolar ou bipolar. Contudo, uma boa dica aqui que eu preciso deixar para vocês é o seguinte: quando vocês forem utilizar disjuntores, é interessante que todos aqui que você escolha seja da mesma marca, porque uma vez que você escolhe um da WEG, um da Siemens, da Stack, enfim, seja lá qual for, o JNG, pode acontecer da distância de um polo para o outro, principalmente a forma da conexão aqui em cima, ser um pouco diferente. E isso pode prejudicar no barramento tipo pente. Então, um conselho que eu dou é: use sempre a mesma marca de disjuntores, porque você vai perceber que todos acabam tendo aqui a mesma altura, é tudo mais fácil de se trabalhar. E também esteticamente fica bem melhor.
Depois disso, nós temos agora o barramento trifásico. E aí nós temos dois modelos. Nós temos esse modelo aqui, que é um modelo da Schneider, e nós temos também um outro modelo da Steck. Tá? Então eu vou mostrar aqui os dois para vocês, porque para ter uma referência aí, né, para você poder comparar um com o outro. Então o da Steck primeiro, né, não é muito diferente do anterior. Perceba agora que ele é um pouco mais espesso aqui, as ranhuras, né, os espaços que acomodam os barramentos, porque nós temos um novo barramento. E aí nós temos o primeiro aqui, vamos colocar como fase R, fase S e fase T. Então existe aqui uma distância entre eles, entre os polos, né, entre aqui os pontos, tá? E além disso também existe uma distância segura entre os próprios barramentos, tá? Então se você for conectar isso aqui num disjuntor tripolar, por exemplo, então vamos colocar aqui. Então olha só, nós temos aqui um disjuntor tripolar, né? Curva C 32 amperes, e ao ser conectado aqui, ao ser preso, tá? Aí ele acaba sendo aqui, se você quiser, também como um disjuntor geral. Uma vez que você alimentar aqui por baixo, a alimentação aqui de cima, ele vai, ao ser ligado, né, ele vai alimentar todos os outros polos aqui que estão à direita. E qualquer outro disjuntor que seja conectado aqui será alimentado, seccionado por esse aqui. Então ele acaba se tornando um disjuntor geral do circuito. O mesmo ocorre, a lógica é a mesma, para esse modelo aqui da Schneider. No entanto, esse modelo aqui, o barramento ele é dobrado, tá? E aqui a gente consegue enxergar também, ó, arrastar todos eles, os barramentos. Então nós temos 3 barramentos, tá, de cobre, sendo que cada um deles é distanciado aqui de maneira segura, e cada um acaba se tornando uma fase, tá? Então, se eu colocar aqui, puxar ele certinho, né? E esse modelo aqui é interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês, que ele possui esse espaço para indicar aqui para você poder serrar. Então, se nós olharmos aqui, ó, tem essa possibilidade indicando o local correto para você serrar, uma vez que o barramento é muito grande e você não precisa de todo aquele espaço reserva, tá? E a lógica é a mesma, você acaba conectando ele aqui em cima, tá? E aí parafusa aqui, faz o aperto e aí coloca os demais disjuntores aqui. E aí você vê se ele vai funcionar como geral ou não. Caso ele não funcione como geral, a alimentação será inserida aqui em cima. Aí, como eu disse, nós temos o conector genérico, que é um assunto de uma próxima aula. Você insere ele aqui, ele acaba alimentando todo o barramento pente, todos os disjuntores inseridos nele são disjuntores já alimentados. O disjuntor geral acaba vindo a montante acima dele, na parte de cima do quadro, por exemplo. E se você quiser saber mais sobre instalações elétricas, dá uma olhada na descrição do vídeo, que tem um link para que você faça download do nosso e-book, a nossa apostila, Guia Prático de Instalações Elétricas. São mais de 110 páginas com conteúdo colorido, e também ao final de cada capítulo existe o QR Code para que você possa acessar videoaulas com conteúdo complementar e aula prática sobre o assunto. Beleza? Povo e povo, fiquem com Deus e até mais.